Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje a gente continua falando sobre a guerra na Ucrânia. Vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí ao longo da semana no fronte internacional, né, na parte de economia. E depois eu queria focar mais sobre o impacto na economia brasileira dessa guerra, tá? Bom, o que aconteceu durante a semana? Acho que teve duas coisas importantes. A primeira foi que os Estados Unidos baniram a importação de petróleo e derivados da Rússia. Então a Rússia é um grande produtor de petróleo, e os Estados Unidos importavam um pouco de petróleo da Rússia e agora vai parar de importar, imediatamente. O impacto na economia americana não vai ser muito grande, porque também a economia americana não importa tanto petróleo assim da Rússia, tá? Mas o impacto na economia russa tende a ser maior, né? Por quê? Porque tem uma diferença de tamanho muito grande entre os dois países, né? Então a capacidade dos Estados Unidos impor custos à economia da Rússia é muito maior do que a Rússia impor custos à economia americana, porque a economia americana é uma economia grande, e a economia russa não é uma economia grande. Não é uma economia pequena, mas não é uma economia grande. E em comércio internacional, a assimetria de tamanho faz muita diferença. Tá? Então, a imposição de restrições comerciais por uma economia grande sobre uma economia pequena, ela tem esse potencial mesmo de jogar muito custo em cima da economia menor. Então a gente vê nesse caso, por exemplo, os Estados Unidos e Cuba, o embargo a Cuba, o impacto na economia cubana é muito maior que o impacto na economia americana. E a gente vê uma coisa meio parecida aí na relação dos Estados Unidos com Rússia. Tá? Os europeus ainda não estão fazendo algo nesse sentido, vai ser uma coisa mais gradual, porque os europeus eles estão muito próximos da Rússia. Isso é uma outra coisa que importa para o comércio internacional, que é distância. Então eles tendem a depender mais da importação de petróleo e gás da Rússia. Então eles não estão dando esse passo ainda, pelo menos não de maneira tão rápida. Tá? A Rússia promete retaliar os Estados Unidos, mas a capacidade de retaliação da Rússia, especialmente quando a gente fala de comércio, ela é pequena, justamente por causa da diferença de tamanho entre as duas economias. Tá? Outra coisa que aconteceu ao longo da semana foi uma saída cada vez maior de empresas da Rússia, de empresas internacionais, parando de fazer negócio. Então isso aí deve jogar ainda mais pressão sobre a economia russa daqui para frente. Tá? O que as empresas estão fazendo? Você tem uma questão de imagem, tá? Elas não querem estar associadas ao regime do Putin, então optam por sair, perder negócios na Rússia. Uma outra coisa também, elas têm medo de ser pegas em alguma violação às sanções dos países ocidentais. Então, para prevenir custos maiores, elas também optam por sair. Então isso aí deve botar ainda mais pressão numa economia que está bastante pressionada por sanções bem pesadas dos países ocidentais. Bom, hoje eu falei um pouco sobre o que aconteceu ao longo da semana do lado internacional. Vou focar mais sobre a economia brasileira agora. E uma coisa que está acontecendo muito, que a guerra está causando, é impacto sobre preços de commodities. Tá? Então, o que são commodities? Commodities são produtos que são relativamente homogêneos e que passam por um processo bem limitado de industrialização, tá? Relativamente limitado de industrialização. Então a gente pode citar grãos, metais, carnes, esses são exemplos de commodities, tá? E como eles são relativamente homogêneos, eles também, o preço deles é largamente determinado no mercado internacional. Acontece uma coisa do tamanho que está acontecendo no mundo, como uma guerra ali na Ucrânia, isso tem o potencial de afetar preço de coisas que são determinadas no mercado mundial e acaba afetando a economia brasileira. Só que o efeito não é tão claro assim, porque o Brasil, por um lado, ele é um grande exportador de commodities, né? Então pode se beneficiar de aumentos de preços. Deixa eu dar um exemplo que apareceu essa semana. Eu estou colocando aqui uma matéria na descrição do vídeo, se alguém quiser acompanhar, que tem a ver com exportação de carne de frango. Tá? Então, a Ucrânia, por exemplo, é um exportador importante de carne de frango, principalmente ali para a Europa. Tá? Com a Ucrânia sendo bloqueada, a exportação agora, você tem os importadores recorrendo a outros mercados, em particular o mercado brasileiro. E isso tem dois efeitos: esse aumenta a exportação de carne de frango, aí no caso,
e também tende a puxar o preço para cima. Então essas duas coisas aumentam a renda que estaria vindo aí para o Brasil da exportação de carne de frango. Tá? Outro caso, o Brasil é um exportador de minério de ferro, um exportador importante de minério de ferro. Com o preço dessas coisas subindo, você tende a beneficiar o exportador aqui, que no caso é brasileiro. Tá? Então essas coisas elas tendem a beneficiar o país, mas por outro lado você tem preços de outras coisas subindo que o Brasil importa, que é o caso do trigo. Então você tem a região lá, uma produtora importante de trigo, isso aí tende a subir o preço e acaba penalizando o Brasil. Então vai ter efeitos distributivos muito interessantes aí. Não está claro que no fim das contas o que vai acontecer com a economia brasileira, se vai ser, no fim, esses efeitos vão ser bons ou ruins no fim das contas, tá? Outra coisa que eu acho interessante da gente olhar é a questão de fluxo de capitais, tá? Então, o que aconteceu ali no começo, quando a guerra explodiu? No Brasil, você tinha uma tendência, por exemplo, a bolsa está subindo ali desde o começo do ano e o dólar caindo. Isso aí foi brevemente revertido ali no começo, né, da guerra. É uma coisa que é esperada. Por quê? Porque você vê investidores, eles, com esse aumento da incerteza global, eles tendem a correr para ativos mais seguros. Então, eu teria que sair de países emergentes e ir para ativos de países desenvolvidos, com títulos de governo dos Estados Unidos, da Europa, por exemplo. Tá? Isso aí tende a penalizar moedas de países emergentes. Então, a gente viu ali o real que estava apreciando em relação ao dólar, ele começou a depreciar, reverteu. Mas logo depois essa coisa morreu. Tá? Então, a hora que a gente olha, por exemplo, para a bolsa e para dólar no Brasil, a coisa está mais ou menos estável. Tá? Então, teve subidas e descidas, tal, que é normal, mas assim, não tem uma tendência de reversão, nada. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui é alguma substituição dos mercados russo e ucraniano e da região ali, que são países emergentes também, para outros emergentes. Tá? Então tem uma outra matéria que eu estou recomendando aqui também que dá uma ideia disso. Tá? O Brasil começou a receber dinheiro por conta disso. Então tem alguma substituição ali. Lógico, se a coisa piorar, tá? Esse conflito for para outro lugar, entrada de expansão desse conflito, a entrada mais forte dos países ocidentais nesse rolo todo, aí vai aumentar muito mais a incerteza global e aí a tendência é de fato sair dinheiro de todos os emergentes para correr para coisas mais seguras. Mas até agora não foi uma coisa que se materializou, foi uma coisa que saiu ali de dinheiro da região e foi para outros mercados, em particular o mercado brasileiro e outros mercados emergentes. Tá? Então assim, não é muito claro que o impacto ainda sobre a economia brasileira, se vai ser bom ou se vai ser ruim, até agora eu diria que foi neutro. Tá? Você tem alguns produtos do lado da importação e exportação que o aumento do preço tende a beneficiar o mercado brasileiro, mas outros que tendem a prejudicar. Tá? Outra coisa que eu esqueci de falar que tende a prejudicar o mercado brasileiro é o aumento no preço de fertilizantes que está acontecendo aí por causa que a Rússia é uma grande produtora de fertilizantes e o Brasil depende muito da importação de fertilizantes da Rússia. Tá? Então isso aí também tende a ser ruim, inclusive para a produção de commodities agrícolas no Brasil. Tá? Então isso deve prejudicar. Então assim, para a economia brasileira no fim das contas, assim, vai ter efeitos distributivos ali no caso, mas até agora não foi uma grande tragédia. Tá? É lógico que se a coisa degringolar, aí as coisas tendem a piorar aqui, né? O dólar tenderia a subir, a bolsa tenderia a cair, mas até agora não foi uma grande catástrofe para o Brasil. Tá? Lógico, uma catástrofe para a Ucrânia, mas para o Brasil não foi esse grande problema ainda. Tá? Uma coisa que vai pegar no Brasil, mas vai pegar no mundo inteiro, é a inflação. Tudo isso que eu estou falando aí tende a puxar preço para cima. Então a gente já viu agora na gasolina. Tá? Então, Rússia é grande exportadora de petróleo. Petróleo é uma commodity, preços largamente determinados pelo mercado internacional. Preço do petróleo sobe, gasolina em todo lugar. Então você já viu a reação da Petrobras agora, subindo o preço de combustível, que a Petrobras acompanha o que acontece no mercado mundial, a política da Petrobras. Então você vê subida no preço de combustível. O combustível é um item importante nos índices de inflação, pesa bastante no índice de inflação, e além disso ele também afeta outros custos da economia. Né? Todo o transporte depende de combustível e isso acaba aumentando o custo de outras coisas também. Tá? Como eu disse, preço de commodity subindo, preço de alimento tende a subir também. Tá? Custo de produção de alimento por causa de fertilizantes sobe, tende a subir preço de alimento também. Tá? Então tudo isso deve pegar forte na inflação.
E não é só no Brasil, é no mundo inteiro isso. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho ali é o Banco Central, tá? Com a inflação pegando mais forte, pode esperar a reação do Banco Central nesse sentido de apertar ainda mais a subida da taxa de juros. Então vamos esperar a próxima reunião do Comitê de Política Monetária para ver a reação deles, mas com a inflação e as medidas expectativas de inflação já estão subindo por conta disso, por conta da guerra, por conta do impacto sobre o preço do petróleo principalmente, você já vai, a gente pode esperar uma reação mais agressiva do Banco Central, que já está subindo a taxa de juros há um tempo, e aí deve acentuar esse processo ainda mais, tá? Mas isso é uma coisa para a gente olhar na próxima reunião do Copom, ver a sinalização do Copom em relação à sua reação à guerra e o aumento dos custos no mercado internacional, tá? Outra coisa para a gente ficar de olho é a reação dos políticos, da classe política brasileira, do Congresso e do Executivo a esse aumento no preço dos combustíveis, que deve gerar, já está gerando uma reação, mas a gente deixa isso para a reação de vir com políticas para combater esse aumento de preço, mas a gente deixa para comentar isso na semana que vem, à medida que mais informação vai chegando e as coisas vão se consolidando, tá? É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente volta a conversar mais na semana que vem, dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá, o endereço é www.porquê.com.br, a gente também tá nas redes sociais, a gente tá aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem, um abraço!